Olá, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a função CrossJoin e como ela pode ser utilizada para otimizar alguns tipos de cenários de consultas em DAX. A função CrossJoin ela é uma função que retorna um produto cartesiano de duas tabelas. Então, para começar, vou fazer aqui um exemplo simples de utilização e de como ela retorna o resultado desse produto cartesiano. Então, a Evaluate inicia um contexto de execução aqui dentro do editor de consultas de DAX. Evaluate, CrossJoin. E aí, como primeiro parâmetro, você vê, ela aceita como parâmetros tabelas. Como primeiro parâmetro, eu vou passar a tabela correspondente a todos os produtos. A todos os produtos, por exemplo. E vou combinar todas as possibilidades de produtos com todas as possibilidades de ano, para obter o produto cartesiano dessas duas tabelas. Então, se a gente observar aqui o resultado, nós vamos ter a combinação dessas duas colunas aí. É importante lembrar que para utilizar CrossJoin é importante a gente sempre estar trabalhando com dimensões, nunca envolver tabelas de fatos que são normalmente muito grandes, para evitar que a consulta demore muito tempo e não fique performática. Então, CrossJoin dá prioridade para utilizar quando você precisa combinar colunas, atributos de tabelas de dimensão, como a gente está fazendo aqui, tabela produto e data. Ok, então qual seria um contexto de utilização de CrossJoin? A gente poderia utilizar, por exemplo, num contexto onde você tem uma calculate e você quer combinar filtros através de uma condição OR, onde você tem dois atributos, por exemplo, e você quer filtrar eles de forma independente, dentro de uma calculate, por exemplo. Então, dentro de uma calculate, você pode colocar os atributos filtrando de forma inclusiva, né? Você faz um merge dos filtros, mas se você quiser fazer um OR, como você poderia fazer? Então, tem como fazer utilizando Summarize, que a princípio pode parecer muito semelhante a CrossJoin, e tem como fazer utilizando CrossJoin, sendo que com CrossJoin a gente vai ver que ele vai ser mais performático, ele vai obter o resultado de uma forma melhor. Então vamos começar fazendo com Summarize. Vamos fazer um filtro com uma condição de OR. Então, para iniciar aqui uma consulta, nesse exemplo, vamos definir nossa medida primeiro, que é a medida que vai se beneficiar desse tipo de filtro. Botar essa medida dentro da tabela Sales e vamos chamar ela de categoria, que a gente vai combinar o campo categoria e vamos obter as vendas, por exemplo, do ano de 2017. Então, vai ser uma medida que vai me retornar o total de vendas das categorias, da categoria áudio e 2017. Vou botar como exemplo aqui. E o ano 2017. Essa vai ser a medida. Bom, para começar, vamos criar uma variável chamada categoria. Eu quero uma variável que me retorne uma tabela que tenha todas as categorias de todos os anos que tiveram vendas. Okay? Então podemos usar Summarize. Já que nós queremos todas as categorias de todos os anos, então esse nome não seria legal, seria melhor assim, ó. Categorias, categoria anos, por exemplo. Para eu conseguir combinar essas duas colunas, categoria e anos, eu necessariamente preciso utilizar a tabela de vendas, que de acordo com o nosso diagrama, quer ver? Para eu conseguir utilizar a categoria que está aqui em produtos e vendas
em vendas não, em datas, né, anos, eu teria que necessariamente utilizar a tabela Sales, porque é ela que está fazendo a junção dessas duas colunas. Não dá para diretamente, utilizando o Summarize Column, obter essas duas colunas. Então vamos lá. Vamos aqui, Sales. E aí a gente vai colocar aqui categoria. E combinar a categoria com a data, o ano. Ok, então, teoricamente, eu tenho aqui todas as categorias e todos os anos que tiveram vendas. E aí agora a gente vai fazer aqui um filtro, tornar apenas as linhas com categoria áudio e no ano 2007, por exemplo. Só para simular uma situação como que a gente vai, um cenário que a gente vai utilizar quando for utilizar cross-join. Então, eu quero vou filtrar todas as linhas da tabela anterior, que já está com as colunas que eu preciso. Todas as linhas da tabela anterior, onde eu tenho uma condição ou outra, ou seja, eu posso utilizar tanto Product Category como filtro, áudio, ou também a data, o ano, o calendar year, em 2007. Ok, bom, então nessa variável aqui eu tenho todas as linhas do meu interesse para fazer o cálculo final. Então vamos já retornar aqui o cálculo do nosso exemplo. Calculate. Vou retornar Sales Amount. Total de vendas. De quem? Daquela nossa última variável, áudio 2007. Ok, finalizado aqui a consulta, nós temos aqui Summarize Column, fazendo aqui um filtro com uma condição ou seja, eu quero todas as linhas da minha tabela sumarizada que estejam com áudio e com 2017. E agora a gente pode retornar isso numa tabela, por exemplo, simulando como se a gente estivesse lá no Power BI. Vamos retornar aqui, por exemplo, a lista de produtos e calcular para cada produto as categorias, o total de vendas nos quais os produtos pertençam ou à categoria áudio ou que eles tenham tido alguma venda em 2017. E aí a gente pode utilizar essa medida definida aqui anteriormente. Bora lá. Vamos testar aqui. Ok, então consegui retornar uma quantidade de vendas de produtos que pertencem à categoria áudio ou que foram vendidos em 2017, através da combinação aqui dos filtros de categoria e ano obtidos a partir do Summarize. Os produtos, todos os produtos. Muito bem. Ok, então esse exemplo que eu dei anteriormente, que eu acabei de dar, ele demonstra que é possível sim utilizar Summarize Column, mas quando você utiliza Summarize Columns, você necessariamente tem que passar pela tabela de fatos, o que não é muito interessante, porque ela pode ter bilhões de registros. Toda vez que você tem uma tabela de fatos, ela pode crescer indefinidamente.
Então, isso acaba não sendo performático. E é aí, exatamente aí que entra a opção de se trabalhar com cross-join, nesse contexto. Então, a gente vai dar sequência aqui no exemplo, um exemplo muito parecido, utilizando cross-join, para evitar de ter que usar as sales, tabela sales, como uma tabela intermediária, né, onde você vai ter que carregar ela todinha para fazer essa combinação. Cross-join da categoria em 2007. Um exemplo igual. Então vamos lá, vamos começar fazendo define measure para definir nossa medida. Vamos chamar ela de categoria sales 2017. 2007. Só que dessa vez vai ser cross-join. Estou utilizando cross-join. Ok. Então, o primeiro passo, igual o passo anterior, nós vamos fazer a combinação. Só que dessa vez usando cross-join. Combinação dos nossos filtros. A gente está usando os filtros categoria e ano nesse nosso exemplo. Cross-join. Vamos pegar todos os anos, todos os produtos, quer dizer, todas as categorias de produto, com todos os anos possíveis. Ok, temos na mão um tabelão, categorias e anos. Muito bem, agora a gente vai filtrar isso, né? O segundo passo, de acordo com o exemplo anterior, que nós fizemos foi filtrar. Então, estou seguindo a mesma sequência. Categorias, anos, dessa vez filtrada. Filter. E a gente vai usar a variável anterior, que tem todas as minhas categorias e anos. Categorias e anos. E vamos fazer aquele filtro OR. Mesma coisa, eu quero só os produtos que ou são da categoria ou são daquele ano específico. Então, Product Category. Áudio. Ou Date, Year, ano. Bem, temos aqui somente as categorias e os anos que correspondem aos nossos filtros. E aí agora podemos retornar. Fazer o calculate. Sales. E agora nós vamos retornar a tabela com os filtros. E agora a gente vai perceber aqui a principal diferença. A principal diferença entre um código e outro, eles estão muito parecidos, usando cross-join ou summarize columns para fazer isso, é muito igual. Porém, na hora de fazer a lista das opções que eu vou ter para fazer o filtro, eu não estou precisando, não é necessário utilizar sales. Posso fazer uma combinação direta entre todas as categorias e todos os anos. E essa combinação direta pode ser usada aqui para obter a lista de todas as possibilidades de categoria e anos que vão ser usadas na hora de fazer o calculate. E aí, então, na hora que a transição, o contexto de filtro acontece aqui dentro de Sales Amount, quando o contexto de filtro acontece, para cada categoria áudio dentro do ano 2017, quando a gente estiver listando os produtos, para cada produto que pertence à categoria áudio no ano de 2017, o contexto de filtro vai fazer com que fique restrito somente aquelas opções que possuem vendas. Então isso é incrível, isso é muito interessante. Vamos fazer aqui, simular a utilização dessa fórmula
utilizando CrossJoin. Summarize Columns, Product, vou botar aqui todos os produtos. Todos os produtos, vou botar aqui, ó, todos os produtos vendidos da categoria áudio or 2007. Seria essa medida aqui. E aí nós podemos usar aqui essa nossa medida aqui, usando CrossJoin. Vamos testar. Então tá aqui, ó, todos os produtos que são ou áudio ou que foram vendidos em 2007, utilizando CrossJoin, sem que tenha necessidade de utilizar como intermediária a tabela Sales para conseguir obter a combinação entre os anos e as categorias. Então a utilização de CrossJoin, ela a princípio pode parecer estranha, porque você imaginar um produto cartesiano, ele vai ser algo grande, mas quando você tem necessidade de fazer uma sumarização para obter algum resultado intermediário, e essa sumarização depende de utilizar uma tabela de fatos para conseguir obter os atributos, aí CrossJoin é muito mais performático, porque evita de envolver a tabela de fatos na obtenção dos resultados. Ok? Então é esse o exemplo. É o exemplo que eu queria deixar para vocês, para mostrar como que a função CrossJoin funciona, como ela pode ser utilizada na prática para obter melhores resultados. Ok? Muito obrigado e até o próximo.